Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre rejeição. Lá no livro de Gênesis, capítulo 37, fala sobre a história de José, né? A palavra de Deus conta que José era filho de Jacó, filho mais novo, tinha 17 anos e apacentava ovelhas. Mas José tinha um sonho, a história conta. E por conta desse sonho que ele contou, né, que Deus confiou a ele, ele contou para os seus irmãos, os irmãos o invejaram, né? Os irmãos amaram uma cilada para José e levou a ele ser escravo no Egito, né? E dentro da prisão, José, ele conseguiu ter uma ascensão, conseguiu se tornar governador, conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus, né? Dentro da vontade, dentro dos sonhos que Deus tinha para ele, foi concretizar. E o que essa história me ensina? A história nos ensina que, independente da sua rejeição, independente daquilo que você esteja passando, você está passando por isso porque há um projeto de Deus para a sua vida. Há um projeto de Deus para ser concretizado. Nem tudo que vem para a vida da gente é para nos abater, nos diminuir, né? Para que a gente fique desacreditado. Mas, às vezes, Deus ele permite certas coisas que aconteçam na nossa vida para que a gente cresça. Como Jesus, quando foi levado para a cruz, né? Os discípulos não queriam que ele fosse para a cruz, não queriam que ele fosse crucificado. Mas era um propósito de Deus na vida de Jesus, e o propósito precisava ser cumprido. Foi com muita dor, foi com muita luta, foi com muito desespero. Eu acredito que as pessoas que estavam em volta de Jesus não queriam, sofreram muito, aqueles que confiavam no ministério de Jesus. Mas havia aqueles também que queriam que realmente Jesus fosse crucificado e achavam que Jesus ia ser morto, que depois da morte de Jesus, acabou, a história de Jesus ia acabar e não ia ter mais evolução, mas é aí que eles se enganaram. Quando as pessoas nos rejeitam, que elas querem fazer com que a gente se sinta diminuídas e querer colocar na nossa vida algo que não existe, a intenção delas é fazer a gente muitas vezes desistir do nosso sonho e desistir dos nossos propósitos. E é isso que eu queria falar para você, deixar para você hoje. Não desista dos seus sonhos e seus propósitos. Não dê valor à rejeição que você sofre, porque essa rejeição vai te levar a lugares altos. Assim como José se tornou governador, você tem um chamado, você tem uma história para viver. Deus ele tem um propósito para a sua vida. Então não adianta, vão fazer o que vão fazer, mas você vai crescer, você vai ser alguém. Você vai ser um homem, vai ser uma mulher de Deus, onde as pessoas vão se orgulhar. E o engraçado é que a história conta que depois de tudo aquilo que havia acontecido, José foi levado escravo, teve ascensão na prisão, e lá dentro ele foi reconhecido como um homem valoroso, um homem de Deus, recebeu o que precisava receber da parte do Senhor, porque não foi só os homens que deram, foi da parte do Senhor tudo que ele recebeu. E teve fome naquela terra. Os irmãos de José foram lá para poder procurar comida, alimento, né? Foi procurar favor, né, naquelas terras. E chegando lá, eles se encontraram com José, só que eles não reconheceu José de primeira. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram José. Você vai conseguir reconhecer quem são os seus inimigos. Você vai conseguir reconhecer aqueles que te jogaram no poço, mas eles não vão te reconhecer, porque Deus vai mudar tanto a sua vida, vai mudar tanto a sua história, vai mudar tanto o seu chamado, vai mudar tanto a sua trajetória, que lá na frente as pessoas vão te pedir ajuda, mas não vão te reconhecer, porque você já vai ter mudado tanto, que eles não vão conseguir ver em você aquele José que você foi lá atrás. Deus ele tem uma mudança na sua vida. A trama que fizeram contra José, dentro da sua família, a trama dos irmãos contra José, serviu para que José crescesse. E essa é a palavra que eu queria deixar para você. Não dê valor à rejeição, a rejeição vai te crescer. Isso que Deus permitiu que você passasse é para te trazer crescimento. Muitas das pessoas, por não entender a palavra, não ler a palavra, não buscar dentro da palavra a sua força, elas estão entrando em depressão, estão se acabando, estão se diminuindo e desistindo da fé, por não conseguir entender por que passa por tanta provação e por tanta perseguição. Mas eu hoje vim para te dizer uma coisa: José foi levado cativo. Armaram contra José. José passou anos preso,
Só Deus sabe quantos anos José passou preso, porque José, quando no início da palavra diz que José só tinha 17 anos. E pode ser que José ficou lá durante 10, 15, 20, não importa. O que importa é que José foi tirado daquela prisão como governador. Ele saiu de lá exaltado. E é isso que eu queria passar para você. Você vai sair dessa terra de aflição exaltado, dessa manifestação do diabo contra a sua vida, para tentar fazer você ficar desprezível, desprezado no canto, tá jogado por terra em nome de Jesus, porque Deus vai te fazer ser exaltado. Deus, ele não permitiu que você entrou na terra do Egito como escravo para sair de lá da mesma forma que você entrou. Você vai sair de lá diferente, mudado. Vai ser tão transformado que nem aqueles que te jogaram lá vai te reconhecer. E essa é a palavra que eu deixo para você nesse vídeo. Eu espero que você receba essa palavra, que Deus, ele vai te exaltar. Não se sinta desprezado. Não ache que você recebeu uma rejeição de alguém, às vezes, muito próximo de você, ou de um familiar, de um amigo muito querido, e que isso vai te derrubar. Não vai. Porque essa rejeição é para te exaltar. Deus, ele vai te levantar de uma forma que você não vai conseguir entender o agir de Deus. Confie em Deus, leia a palavra. Eu vou deixar para você em Gênesis 37, para você meditar. Saia desse poço, saia desse lodo, saia desse estado deplorável de tristeza, porque Deus não quer isso para você. Deus quer que você se alegre. Deus quer que você se regozije. Lá em Mateus 5 fala sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que é perseguido, que é humilhado. Então a gente tem que ficar feliz. Fique feliz com isso. Eu sei que é difícil, mas tenta se alegrar, porque Deus está nesse negócio. Deus está no controle. Deus está agindo a seu favor. Saiba que o dia que você sair de dentro desse poço e que você sair desse estado, Deus, ele vai te exaltar. E não vai demorar muito, porque Deus, ele tem promessa. Deus, ele tem chamado para você. Deus, ele tem um propósito na sua vida e ele vai te exaltar, porque a palavra diz em Gênesis 37 que aqueles que serão humilhados serão exaltados. José foi humilhado e foi exaltado, e assim acontecerá na vida da gente. E essa é a palavra que eu deixo para você neste vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Curta, compartilhe, comente. Fica com Deus. Tchau.